Olá, bem-vindos de volta à aula de Sociologia, hoje com a aula 22.1. Vamos continuar ainda para finalizar sobre o tema de cultura. Espero que você esteja disposto para a nossa aula de hoje. Vamos ver o que a gente vai estudar nessa aula de hoje? Vamos para os slides comigo. Na aula de hoje, a gente vai estudar as diferenças e igualdades dos relacionamentos sociais, né? Como que a gente interage socialmente, né? Como é que a gente se desenvolve e tudo mais. Nós começamos nas aulas anteriores, nós chegamos a estudar sobre a questão da cultura e aqui nós voltamos a trabalhar a cultura, por isso que a gente precisava estudar as origens, né? Então aqui no primeiro tópico nós vamos estudar a diversidade social e cultural dos relacionamentos humanos, né? Como nós nos relacionamos como seres humanos, como nós nos relacionamos socialmente, certo? Depois, nós vamos para o conceito, né? O que significa etnocentrismo, tá? Vamos ver ali uma contextualização rápida, básica e tudo mais. Seguimos ainda com o conceito de relativismo cultural, certo? Depois, o particularismo histórico. E o último tópico da aula de hoje, convivendo com as diferenças, certo? E o multiculturalismo. Como a gente vai ali se desenvolver com uma cultura mista como a nossa. Vamos lá. Diversidade cultural, nós temos aqui um GIF, certo? Onde eu quero que vocês tentem identificar o que vocês veem nessa imagem. Parar um pouquinho, você pode dar um pause no vídeo e tenta ver os elementos. Nós temos ali o que poderia ser várias pessoas, né, com esse estilo de criancinha, ou podem ser crianças também. Talvez não, porque aqui nós temos uma espécie de um cabelinho, né, meio ou brilhoso, um pouquinho mais velho. Eu vejo como se fossem pessoas adultas, só com um desenhozinho de caricatura, certo? A gente tem aqui atrás um planeta, que simboliza essa questão global. Nós temos várias cores, né? Cada pessoa tem um tom de pele diferente, né? Aqui algum semelhante, ou a cor do cabelo, ou os olhos, né? Aqui a gente não vê tanto detalhe porque é uma figura somente, mas ele serve para poder a gente ilustrar a ideia de diversidade, que vem de diverso, de variado, né? Nós, no Brasil, temos uma cultura miscigenada, né? Fomos ali descobertos, né? Isso é uma questão que a gente estuda em história, não é bem assim, os indígenas já viviam aqui, mas para facilitar o entendimento, nós somos uma cultura que, desde o descobrimento, né, os portugueses chegaram e houve essa miscigenação a partir da exploração, do contato com os indígenas e outras culturas que vieram para cá, para o Brasil depois, certo? Nós somos um país de tamanho continental, e cada região do país tem ali as suas nuances, a sua identidade, a sua cultura, que juntando dá esse misto que se chama Brasil. Por isso se chama miscigenação, certo? Vamos continuar. Então, no próximo slide, a gente já vai ter um conceito, né? O ser humano é múltiplo e a diversidade étnica e cultural faz parte da história da humanidade. Então, quando a gente olha para uma imagem dessa, né, que provavelmente é asiática, se a gente aproximar ali e ver direitinho os olhinhos deles, tá? Mas é para dizer aqui que nós temos uma quantidade de gente onde cada pessoa dessa se comporta diferente, tem um pensamento, uma identidade, tem suas referências de criação em casa e tudo mais. E essas referências de criação, elas apontam para como foi construído isso dentro da sua casa. Então, só para a gente reler aqui, o ser humano é múltiplo, né? E a diversidade étnica, que vem de etnia, né? De cultura, né? Qual é a sua etnia? Não, eu sou descendente de indígena, eu sou descendente de japonês, sou descendente de negro quilombola, né? Por causa da minha região, dos meus pais, dos meus avós e assim por diante. Tá bom? Então essa diversidade étnica faz parte da história da humanidade, apesar de muitos preconceitos, que é uma outra situação, tá bom? Vamos continuar com outros conceitos aqui. Estranhar aspectos culturais diferentes, acompanhe comigo, dos nossos, é uma reação comum à maioria das pessoas, o que leva, muitas vezes, né, à desnaturalização do que consideramos familiar ou normal, ou seja, causa uma mudança no olhar que temos sobre nós mesmos. Quando, no entanto, né, a gente segue para baixo aqui, quando, no entanto, esse estranhamento se transforma em repúdio
ou na afirmação da própria cultura como superior a todas as demais, estamos diante de um comportamento denominado etnocêntrico, né? Esse etno, né, vem ali da palavra que a gente viu agora há pouco, que era etnia, né? Aqui é étnica, mas que descende da etnia. Então, o etnocentrismo, né, ou etnocêntrico, é quando eu coloco a minha cultura como superior a todas as outras. A gente vê isso acontecer muito com algumas regiões que surgiram de imigrações da Europa ou de outro lugar no Brasil, que já tentaram se separar, né, do Brasil e assim por diante, e às vezes por causa da sua cor se sentem superiores ou por causa do desenvolvimento daquela região e tudo mais, certo? Então, é bom sempre tomar cuidado quando for fazer uma viagem, seja para o sul, para o norte, para onde for, pesquisa um pouco sobre aquela região, seja para um outro país, para não cometer alguma gafe de falar alguma coisa que é visto como preconceito ou até mesmo crime, tá? Tomem muito cuidado com isso. Vou fazer uma viagem, é para um lugar que eu não conheço, em outro país, as leis são diferentes, a conduta moral pode ser diferente, é bom sempre ficar atento a isso. Vamos continuar. Então, o etnocentrismo, né, quando eu coloco a minha cultura como sendo superior à cultura dos outros. Se vocês derem uma olhadinha no nazismo, né, em história, vocês vão ver que aconteceu isso daqui, né, de tentar colocar a raça, né, segundo ele, né, lá, segundo Hitler, a raça que ele intitula como superior, né, e tudo mais, aquela questão toda, e começa a eliminar os que eles entendem como inferiores. Mas aí vai se especificar muito mais, vai entrar numa questão mais política também, tá bom? O que é etnocentrismo? Né? Aqui nós temos algumas bonequinhas que representam, né, ilustradamente aqui, uma pessoa que eu imagino ser africana, ou de descendência africana, depois uma indígena e depois uma asiática, que pode ser tanto uma japonesa como uma chinesa, depende muito dos traços culturais, que aí quem vai saber identificar mais facilmente, tá bom? O etnocentrismo aqui. O termo foi criado em 1906 pelo sociólogo americano William Graham Sumner, tá? Ele viveu durante esse período, que tem a referência desse texto, e aqui uma imagem dele tirada lá do Wikimedia, tá bom? Continuando, é a base explicativa sociológica e antropológica dos preconceitos, discriminações, racismos, homofobia, estereótipos sobre os mais variados grupos considerados diferentes em comparação a um determinado padrão. Então, tudo aquilo que vai contra um padrão, quem estipula esse padrão? Na maioria das vezes, a cultura, a sociedade, tá? Então, os preconceitos são aqueles conceitos que muitas das vezes vêm antes, né, para delimitar e diminuir as pessoas, né? Discriminar também, né? Eu vou reduzir as pessoas ou a cultura dela. O racismo, na maioria das vezes, tem a ver com a cor. No Brasil, o que mais acontece é o racismo contra os negros, né? E aí isso já é crime também. Homofobia também já é crime contra as pessoas homoafetivas. Os estereótipos, que são os rótulos, né? Eu rotulo, a família tem que ser assim assado. Mulher é de tal forma. Homem que é homem é assim assado. Então eu tenho estereótipo, eu tenho ali um rótulo que eu coloco nas pessoas como eu quero que elas se comportem, né? Eu aproveito para fazer uma citação breve que eu vi na internet. Vocês devem dar uma pesquisada aí sobre a Miss Universo. A Miss Universo do México foi destratada por um dos representantes lá, não me falha a memória agora, Tailândia, um desses lugares. E ela não ficou calada, porque as mulheres, historicamente, já sofrem muito preconceito. Desde a Bíblia, muito antes da Bíblia, vocês vão identificar ali na Grécia Antiga, né, tudo, você vai ter essa identificação da mulher como submissa ao homem. E as mulheres, né, a gente estuda em sociologia, lutam pelo seu direito e tudo mais, e devem lutar, nós devemos apoiar. E quando a Miss mexicana não se cala, e o organizador começa com o microfone a apontar o dedo, todas as mulheres que são Miss, que estão ali competindo, se juntam, se levantam, e mesmo ele tentando com os seguranças fechar os portões, elas foram embora. Então, assim, elas deram a melhor resposta. Ignorar uma pessoa agressiva, estúpida, preconceituosa, no momento ali, contra a pessoa da mulher, que era uma colega, que estavam competindo. É uma reflexão muito interessante que vocês puderem, deem uma pesquisada, tá? Miss Universo, aí vocês vão encontrar lá, México e etc. Vamos continuar.
Então, o que é o etnocentrismo de novo? Considera-se etnocentrismo a postura que toma o universo cultural como superior e o mais correto dos demais, né? Então eu vou e tento colocar a minha cultura como superior a todas as outras, né? E aí eu vou tentar dizer, quem já não viu, né, alguém de uma outra região do Brasil falando mal da sua região, você anda com a onça, e tem internet, ou coisa parecida, né? Isso às vezes se encaixa, sim, dentro dessa postura, porque a gente se sente mal, né? Acontece muito do preconceito, de fazer piada e tudo mais, e cada região, cada estado, eles têm uma cultura, têm um período para se desenvolver, e investimentos também, né, indústria e tudo mais, tá? Isso aí fica para uma outra aula, fica também para a gente questionar o professor de geografia, de história, tá bom? Aí aqui nós temos algumas imagens, né, sobre o preconceito, sobre as lutas e tudo mais, e ainda continuando com conceitos, nós vamos ter, quando eu assumo uma postura etnocêntrica, eu coloco o meu eu cultural como superior e passo a enxergar o outro, o diferente de mim, como inferior, que eu falava agora há pouco. Estranho, inexplicável, atrasado e assim por diante, né? Então essas diferenças que você coloca e tudo mais, e se você se coloca como superior, né, você está se colocando como centro, tá, da cultura, a sua é melhor, a sua é referência e assim por diante. O etnocentrismo foi um dos responsáveis pela geração de intolerância e preconceito, né? Aí, quais são esses preconceitos? O cultural, religioso, étnico e político, né? Assumindo diferentes expressões no decorrer da história. Então, assim, cultural vem de cultura, né? O preconceito sobre a cultura do outro. Você é indígena, você usa isso aqui, eu acho muito feio. Né? Religioso, nossa, tua religião é isso e aquilo outro. Ela vai buscando ali estereótipos preconceituosos sobre aquilo. O étnico, né? De onde é que eu venho? Você é asiático, você é China, você é não sei o quê. Aí começa a trocar as letras da pronúncia para dizer que ele é chinês e fala errado e tudo mais, como se o brasileiro, quando viajasse para outros cantos, falasse a língua da mais perfeição possível, da mais forma perfeita possível, né? O idioma do outro. E também preconceito político, né? Dependendo do lado que você escolhe para defender os ideais políticos que você acredita que seja melhor para a sociedade e assim por diante. E aqui nós temos uma tirinha, onde de um lado nós temos uma pessoa com boné falando esse é o meu certo e esse é o meu errado, né? Os seus conceitos são estranhos, o outro coloca, né? Então aqui, nós vamos ter o certo e o errado dele, que são dois... Primeiro, a ideia para a gente entender tirinha, né? A gente tem uma visão aqui, a gente tem que entender que, desde sempre, a gente tem um capetinha e um deusinho, um anjinho do lado, né? Essa é figurativo. Só que aqui, o certo e o errado dele, a gente vai ter uma pessoa com um chapéu que me lembra um chapéu mexicano, e do outro lado um mosquito, né? O que eu lembro como um mosquito. E o outro aqui, não sei nem dizer o que é isso, porque o homem é azul, com a barba amarela, e aqui uma cara de arara com asa de morcego, corpo de gato. Aqui, o que a gente consegue entender a partir disso, né? Deixa eu só apagar para vocês poderem ver melhor. Pronto. Que cada um deles, quando ele fala que os conceitos do colega lá são estranhos, ele está esquecendo que os dele também são, né? Quando a gente analisa de fora aqui, os 4, né, bonequinhos que tem do lado deles são diferentes. Então, não existe qual é melhor do que o outro. Tá? Então, quando o colega apresenta ali, esse é o meu certo e o meu errado, aí o outro fala, nossa, é estranho isso daí, né, esses seus conceitos. Mas os deles, se a gente for analisar, também são. Então, toda vez que a gente julga o outro, a gente esquece, ou acaba esquecendo, que a gente também pode estar sendo julgado quando a gente coloca a cultura do outro como inferior. E é essa a reflexão que ele tenta trazer aqui, né? Como é que eu vou falar mal da cultura do outro se eu não consigo enxergar a minha? Tá bom? Vamos seguir aqui. Estamos sendo etnocêntricos quando julgamos outras culturas segundo nossos próprios parâmetros, que eu falava agora há pouco, né? Quando ele coloca aqui, nossa, seus conceitos são estranhos, né? Então ele está julgando, ele acha que o dele é muito normal, né? É um anjo e um demônio aqui, um demôniozinho. Não é. O dele é um bicho colorido, parece uma vassoura, e o outro ali é uma cara de papagaio com morcego e gato. E o outro, e tá olhando e julgando do outro, tá? É um desenho, é uma ilustração, mas vocês poderiam colocar com exemplos da realidade, né? Uma pessoa chega e fala assim, nossa, teu cabelo é muito feio, né? Eu te perguntei, né? E você já olhou o seu também? Então, se a gente fosse para um ato grosseiro, né?
Já isso acontece comumente, né? As pessoas acham que têm o direito de falar sobre a imagem do outro e tudo mais, e assim por diante. E daí começa, às vezes, pode ser um gatilho para a pessoa chorar e assim por diante. Então, quando a gente coloca os nossos parâmetros, né, como sendo ali, julga o outro, né, segundo os nossos próprios parâmetros culturais, a gente corre o risco de isolar a pessoa, né? Aqui tem um olho para dar aquela ideia de que a gente está observando e está sendo observado o tempo todo, né? A situação é muito relativa aqui. E eu posso estar fazendo com que uma pessoa sofra sem me falar nada, só porque eu estou ali desmerecendo a cultura dela. Tudo bem? Vamos seguir para o próximo tópico? O relativismo cultural, né? Aqui nós temos uma imagem com várias cores, um monte de gente, né? E o que seria o relativismo cultural? Para contrapor o etnocentrismo, bem como o preconceito que dele deriva, os antropólogos trabalham com a noção de relativismo cultural, que consiste em considerar que todos os padrões culturais são construídos, vou marcar aqui para a gente lembrar depois, são construídos ao longo do tempo em que cada cultura detém seus próprios sistemas de valores, regras, costumes, certo? Então, deixa eu ver aqui mais um. Para o relativismo cultural, entende-se a postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima, sendo resultado da experiência cotidiana de determinado agrupamento humano, né? Aquele grupo, coletivo. O relativismo cultural procura reconhecer a diversidade cultural como positiva. Vou voltar aqui para explicar essa parte aqui, ó, né? Cada cultura ela vai ter seus próprios sistemas de regra e tudo mais. Então, quando a gente fala do Japão, o Japão é conhecido como um lugar muito tradicional. Quando a gente fala da China, de algum outro lugar, cada um tem as suas regras, seja na escola, seja em casa, como você organiza a casa, como você organiza os estudos, né? Então, a gente não vai dizer que é melhor, a gente vai dizer que isso vai depender, né? Isso é relativo ao quê? Nesse caso aqui, a gente está estudando o relativismo cultural como essa construção que cada cultura tem algo que é único dali, certo? Vamos continuar comigo. Então aqui, ó, esses padrões culturais, se você vai para a Itália, você já tem os elementos que são próprios do sistema de valores deles. A forma de falar, porque vem da língua, os símbolos, as regras dos lugares, né? Você não vai para a Itália e vai jogar ketchup na pizza porque eles abominam, né? Isso aí é algo da nossa cultura. E assim por diante, outros costumes e tudo mais. Então a gente vai vendo aqui essa parte com o relativismo cultural. E aqui, ainda sobre o conceito, né? O que em uma cultura é visto como estranho ou mesmo errado, pode ser um costume comum em outra. Relativizar, portanto, é enxergar as diferenças, não como hierarquias, né? Como ali uma escadinha de poder onde um manda no outro, onde um é melhor que o outro, né? Questão de certo e errado, né? Ou de inferioridade, mas como algo inerente ao nosso mundo e que dá a ele um toque especial. Então, a gente vai relativizar por quê? Porque a gente acaba enxergando essas diferenças, certo? A gente vê que o outro é diferente e valoriza essa diferença do outro, certo? Então, tem coisas que num país, bora dar um exemplo bem simples, as roupas de banho que no Brasil são tidas como normal em uma praia, em alguns países são proibidos, porque os códigos, os conceitos, a moral daquele lugar vai trabalhar de uma outra forma, baseada na religião e uma série de outras coisas, certo? Continuando, agora a gente vai ter aqui o particularismo histórico, né? Nós temos aqui os indígenas, que parece ser do Brasil, né? E aqui uns povos que lembram ser indígenas, mas de uma outra região, povos originários de alguma outra região. Eu não consigo identificar quais são, a gente vai ver junto o conceito para compreender melhor. Na transição para o século XX, o antropólogo Franz Boas desenvolveu a teoria de que a civilização não é um conceito que pode ser pré-definido e aplicado às diferentes organizações sociais. Para ele, o conceito de civilização é relativo. Depende das ideias e valores que usamos para julgar determinadas práticas como melhores ou piores, tá? Então, aqui, ó, você vai ter que colocar essa ideia, depende das ideias e dos valores para você dizer, um não é melhor do que o outro, né? A gente tem essas diferenças ali.
Bora continuar. O culturalismo ou particularismo histórico defende que cada cultura tem uma história particular, não determinada. Portanto, para compreendermos uma cultura, é preciso reconstruir a sua história. Então, é por isso que, muitas das vezes, a gente fala da valorização dos povos originários, né? Quem são os indígenas? De onde eles vieram? Né? As comunidades quilombolas, de quais comunidades eles descendem, de qual região da África, né? Então, quando a gente visita uma comunidade indígena, a gente pergunta, ou tem sempre um estudioso falando, mas qual é os costumes sobre a origem de vocês, os ancestrais? E aí eles vão contar a história, não, porque os nossos ancestrais diziam isso sobre o sol, sobre a terra, sobre a lua, né? Então, cada um vai ter a sua origem, o seu código, as suas regras que constituem, né, algo particular daquela cultura. Não é melhor nem pior. E por isso que a gente vai reconstruir essa história para poder entender, valorizar e conservar. Vamos continuar. E aqui, né, repetindo essa parte, a gente defende cada cultura, né, que cada uma tem uma história, como eu falei, particular, não determinada, portanto, para compreender, a gente precisa reconstruir essa história, tá bom? Vamos seguir convivendo com as diferenças, no caso aqui, o multiculturalismo, que vem o quê? De uma cultura diversa, né? Várias culturas, e a gente vai ter um mapa, né, global, um mapa mundi, ali com uma forma de coração e duas mãos se apertando, para dizer que a gente respeitar, valorizar, né? A questão do amor, da amizade, do afeto pelas culturas e pela cultura do outro. Aqui já com o conceito de multiculturalismo. O conceito de multiculturalismo surge nas sociedades contemporâneas como um meio de combater, por um lado, a ideia de homogeneidade cultural fundamentada no eurocentrismo, né? O eurocentrismo era aquela ideia que você estuda em geografia da Europa como o centro de tudo, né? Então, euro a gente divide para entender o euro de Europa como centro, tá bom? Então aqui o multiculturalismo ele vem para fazer isso, tá? Por um lado, né? Não esqueçam, por um lado ele vem para combater isso daí. O multiculturalismo caracteriza a sociedade como constituída de identidades plurais, ou seja, variadas, com base na diversidade de etnias, gêneros, classes sociais, padrões culturais e linguísticos, habilidades e outras características. Compreende a diversidade dentro de uma política comprometida com a justiça social. Então, bora entender isso aqui. A diversidade de etnias, né, quais são as origens daquele povo, as classes sociais, os padrões culturais, padrões linguísticos, habilidades e outras características. Então, etnias, qual é a etnia que ela vem? Né? Ela é descendente de italiano, ela é descendente dos escravos que vieram para o Brasil, ela é descendente de indígena, ela é descendente, enfim, né? Você vai aí buscar qual é o gênero, né? O gênero, masculino, feminino, isso, aquilo, outro. Classes sociais, ela faz parte de uma classe que tem mais bens materiais, mais bem, como é que se fala, mais bem desenvolvida socialmente na questão intelectual ou financeira, né? Então nós temos várias classes, dependendo de como se organiza aquele local. Padrões culturais, né, nessa região, como é que funcionam os padrões? São mais focados na beleza, no material, ou eles são mais focados nos princípios? Linguísticos é a fala, né, como se comunica, através de gestos, a língua deles é muito difícil, é muito complicada, é uma língua que é conhecida e reconhecida no mundo todo. Habilidades nós temos, eu vou dar um exemplo bem, digamos assim, fácil, porque a gente vê muito na internet, os asiáticos, né, eles costumam ter muitas habilidades com a questão das artes marciais. Então, tem muitos vídeos na internet sobre isso. Então, aqui fica fácil de colocar isso daí em relação... Não vão ter comunidades e culturas e países que já são mais focados na dança. Tudo isso é algo muito identitário, né? Vem da identidade daquele povo. Além de outras características, tá? E aí, aqui a gente finaliza com a questão, nesse quadro, que a política deles, né, nessa questão do multiculturalismo, ela está sempre ali comprometida com a justiça social, né, de fazer justiça pelo povo, pela sociedade, né? Nós temos ali uma comunidade que não está sendo atendida, que não se desenvolve com a questão do saneamento básico, que está tendo a fome, então eles vão lutar para que aquilo não aconteça. Por quê? Porque está comprometido com essa justiça social, tá bom? O estudo, acompanhe comigo, por favor, o estudo da diversidade cultural pressupõe o desenvolvimento de um olhar diferente sobre a alteridade, tá?
que seria esse conceito aqui é bem filosófico, tá? A alteridade, ele vem, não vou lembrar agora qual é o filósofo que fala. Bebendo um pouquinho de água, gente. Mas a alteridade, eu vou resumir para vocês como a necessidade do outro, tá? Então, Aristóteles dizia que nós somos animais sociais. Percebam que a imagem aqui tem um grupinho. Nós somos animais sociais e nós dependemos do outro para poder se desenvolver, né? Para poder sermos humanos, para poder desenvolvermos a nossa comunidade, assim, né? E tudo mais. A nossa primeira comunidade como animal social é a nossa família. A gente já nasce com um monte de gente ao redor. Tem um médico, tem a enfermeira, tem a família, tem o pai gravando, desmaiando, tem a mãe gritando, certo? Então a alteridade é essa ideia do outro. Então, lendo agora e sabendo o que significa, bora ver se muda alguma coisa. O estudo da diversidade cultural pressupõe o desenvolvimento de um olhar diferente sobre a alteridade, a imagem que o outro tem para mim, a necessidade que eu tenho do outro e que o outro tem de mim. E aqui não é uma necessidade material, sobre bens materiais, não. Necessidade como sociedade, né? Se você sai da sua casa para ir trabalhar, dependendo do teu emprego, você vai ter um vigilante naquele lugar, vai ter um porteiro, vai ter um faxineiro, vai ter um professor, né, que é no nosso caso aqui, você vai ter um diretor, você vai ter um gerente, cada um tem o seu papel como o outro. E aqui eu coloquei no papel social dentro do trabalho. Eu poderia colocar na família, no bairro, na tua casa, certo? Continuando, por alteridade, aí nós vemos com um conceito aqui já mais literal, né? Compreende-se o reconhecimento do outro, visto como aquele que possui práticas, saberes, valores e normas distintos dos nossos. Esse, no caso, esse o reconhecimento que permite a aceitação da diversidade cultural, né? Então, eu tenho aqui, se eu vivo em sociedade, eu vou ter várias pessoas na minha cidade, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, as pessoas que eu trabalho, os meus colegas de trabalho, eu tenho as pessoas que eu preciso quando vou numa loja, quando vou numa lanchonete, né? Teve um evento, teve uma partida de futebol. Então, mesmo que você não tenha contato direto com o outro, né, existe uma necessidade, seja para o entretenimento, seja para a culinária. Então, essa questão da alteridade, ela abrange muita coisa, tá? Então, até mesmo aquilo que é indireto, que você não tem um contato ali, né, que a gente fala cara a cara e tudo mais, tem sempre alguém por trás trabalhando para que vocês possam assistir a essa aula. A gente tem toda uma equipe que trabalha, tem o produtor, tem o diretor, né, e assim por diante, né? Tem o planejamento, tem a parte pedagógica, tudo bem? Então, aqui nós temos bora voltar para o slide para eu mostrar para vocês só algumas referências, certo? Aqui, diferenças culturais, vocês conseguem ver depois, dar um pause se quiserem ler melhor, tá? E eu vou me despedindo de vocês dessa aula, vou encontrar com vocês na próxima para revisar algumas coisas, fazer atividade, e a gente se vê lá. Obrigado por vocês terem participado, espero que eu tenha me feito entender, e encontro com vocês na próxima aula. Muito obrigado.